Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ela versa sobre a legitimidade ativa para a propositura de uma ação rescisória. Deixa eu lhes apresentar por início o julgado. Trata-se do recurso especial 1.844.690, oriundo do Ceará, RESP 1844690. Os senhores vão encontrar, como de costume, a referência completa do julgado e a ementa na descrição desse vídeo. O que nós tivemos aqui como substrato fático que norteia a interpretação e o alcance desse julgado do STJ? Na origem, nós tivemos uma ação anulatória cumulada com perdas e danos contra um banco em razão da inclusão indevida do nome do autor como avalista em uma cédula de crédito comercial firmada entre o banco e a empresa. E não havia nenhum documento, não havia nenhum vínculo que relacionasse o autor como avalista desse título de crédito. Então deu-se uma sentença de procedência, fixação lá de um valor a título de dano moral e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. Esse é um ponto interessante para compreensão da controvérsia. 10% sobre o valor da causa. E após alguns anos e após alguns recursos denegados, se deu o trânsito em julgado desta sentença de procedência do pedido autoral em setembro de 2012. A parte autora iniciou, portanto, o cumprimento de sentença. E pasmem os senhores, o cumprimento de sentença no montante de R$800 mil, sendo R$700 mil só a título de honorários advocatícios, por conta daquele detalhe que eu lhes apresentei. Foi fixado no título executivo judicial honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, que era o que constava do título. E o cumprimento de sentença foi iniciado em face do Banco Bradesco, que foi indicado como sucessor do banco anteriormente, do Banco Primitivo, que tinha sido extinto. Era o Banco do Estado do Ceará. Então, a parte alegou que o Bradesco sucedeu o Banco do Estado do Ceará e foi cobrar lá essa quantia estratosférica aí, a título de honorários sucumbenciais. Está em curso lá o cumprimento de sentença, a fase executiva desta sentença. Eis que o Bradesco ajuíza uma ação rescisória no Tribunal de Justiça do Ceará, discutindo essencialmente os valores de honorários sucumbenciais, apontado como estratosféricos e incompatível com as regras de definição da verba sucumbencial, porque quando há condenação, não se deve tomar como parâmetro o valor da causa, que foi o que o título executivo judicial fez. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui essa fundamentação. O artigo 85, que prevê os honorários advocatícios sucumbenciais, ele prevê no parágrafo 2º que os honorários serão entre 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa. Então, perceba que o valor atualizado da causa somente é utilizado quando não é possível se extrair uma condenação ou um proveito econômico obtido. Nesse caso, teve condenação. Então, realmente, nós temos um vício aqui. O Bradesco alegou como causa, como vício rescisório, o artigo 966, inciso 5º, violação manifesta de norma jurídica. E, realmente, o artigo corresponde o dispositivo aplicável à época era o do Código de 73, mas era a mesma lógica. Houve realmente uma violação manifesta a essa regra de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, que é prioritariamente incidente sobre um percentual da condenação. Então, nesse ponto, não há dúvida. E aí, na origem ainda da ação rescisória, quando o réu da ação rescisória foi citado, que era o autor lá no outro processo, que era quem deu início ao cumprimento de sentença em face do Bradesco, lembram-se? Quando o camarada foi citado como réu na ação rescisória,
ele suscitou a ilegitimidade ativa do Banco Bradesco para propor a ação rescisória, afirmando que o documento constante dos autos, emitido pelo Banco Central, indica que houve a incorporação do Banco do Estado do Ceará por um banco chamado Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A. E que, embora ele tenha errado ao iniciar o cumprimento de sentença em face do Bradesco, ele teria agido à época de boa-fé, porque ele foi induzido a erro por uma notícia divulgada na internet, no sentido de que o Banco do Estado do Ceará seria sucedido pelo Bradesco. Eis que a preliminar de ilegitimidade ativa foi afastada no Tribunal de Justiça do Ceará. Vejam o que consta do acórdão no Tribunal de Origem. Esse é o acórdão no Tribunal de Origem. Insurgência quanto ao parâmetro eleito para cômputo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença condenatória rescindenda. Escolha indevida do valor da causa. Violação literal era esse dispositivo no Código de 73, é atualmente o 85, parágrafo 2º. O valor da condenação é pretensão inaugural. E aí, ao final, deu-se a procedência da ação rescisória no Tribunal de Origem. E foi desse julgado, portanto, esse o contexto que justifica o recurso especial que desagou, que chegou no STJ. E aí, qual foi a conclusão que chegou o STJ nesse julgado aqui que nós estamos a ver? Meus amigos, o STJ deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a ilegitimidade do Bradesco para a ação rescisória diante da informação do Banco Central de que o Banco do Estado do Ceará foi incorporado realmente por Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. E aí, o STJ ele seguiu por duas linhas. Primeiro, que ele analisou essa questão com relação ao venire contra factum próprio, a vedação ao comportamento contraditório decorrente lá da boa-fé. Até poderíamos cogitar dessa discussão relacionada à indicação da parte no cumprimento de sentença em face do Bradesco e depois a alegação como réu na ação rescisória da ilegitimidade ativa do Bradesco. Mas o que afirmou o STJ? Que a legitimidade para a propositura da ação rescisória não pode ser definida a partir da constatação de quem está respondendo, ainda que indevidamente, a um cumprimento de sentença. Que deve ser averiguado em uma ação rescisória é quem foi diretamente alcançado pelos efeitos da coisa julgada formal a partir da coisa julgada formada a partir da decisão rescindenda. E se quem foi condenado foi o BEC, Banco do Estado do Ceará, e quem sucedeu foi a Alvorada Cartões, o Bradesco não tem nada a ver com essa demanda. Ou seja, a análise é quem integrava a relação jurídica processual na demanda originária, da qual resultou o título judicial, ou quem lhe sucedeu a título universal ou singular. O STJ enfrentou ainda a legitimidade da ação rescisória que está prevista no artigo 967 do CPC. E para o STJ, o Banco Bradesco, nessa hipótese, não se inclui em nenhuma dos incisos do 967. O 967 prevê, tem legitimidade para propor ação rescisória, quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular. O Bradesco não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses. Terceiro juridicamente interessado, diz o Ministério Público, diz o STJ. Essa seria a hipótese mais próxima de intervenção do Bradesco, mas ele não é parte juridicamente interessada. Aí o interesse a qualificar a propositura da ação rescisória deve ser um interesse jurídico. Ele não tem interesse jurídico nenhum, porque ele não suporta os efeitos daquele título executivo judicial. E, naturalmente, o Bradesco não é Ministério Público, então o STJ segue pela conclusão de ilegitimidade ativa do Bradesco na hipótese dos autos. Tem ainda um fator para deixar a situação ainda mais tormentosa. É porque esse banco, Alvorada, Cartões, Investimento, tudo mais, que é o verdadeiro sucessor do Banco do Estado do Ceará, ele integra o mesmo grupo econômico que o Bradesco. Mas ainda assim,
o STJ afirmou que isso não é suficiente para que o Bradesco tenha legitimidade para propor a ação rescisória. Segundo o STJ, o fato de integrar o mesmo conglomerado econômico de Alvorada Cartões, Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que é a verdadeira sucessora do banco no processo originário, também não confere ao Bradesco legitimidade para a propositura da ação rescisória, visto que o seu interesse, na hipótese, é meramente econômico e, como nós vimos, deveria ser o interesse jurídico. São pessoas jurídicas distintas, embora integrem o mesmo grupo financeiro, o mesmo grupo econômico. Então, o STJ seguiu na conclusão, realmente, de que o Bradesco era parte ilegítima para propor essa ação rescisória, e eu me encaminho para ver aqui a conclusão desse julgado, esse julgado que é o RESP 1844690. A conclusão foi no sentido, portanto, de que não possui legitimidade para a propositura da ação rescisória de título judicial condenatório o terceiro, pessoa jurídica distinta daquela que sucedeu a parte ré no processo originário, indevidamente incluído no polo passivo na fase de cumprimento de sentença. Em síntese, nessa hipótese, o Bradesco deverá alegar a sua ilegitimidade passiva na fase de cumprimento de sentença, ok? Então, meus amigos, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até uma próxima em breve.